Aula 11. Conteúdo: propagação de calor. Habilidade: utilizar leis físicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos nos contextos da calorimetria. Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que a professora Sheila já começou a falar desde o início na aula de História, que é o calor. Nós estávamos o tempo todo ouvindo ela falar como que os seringueiros chegaram para a Amazônia, através dos nossos navios a vapor, como é que era feita a vulcanização da borracha, através também do calor. Então, vem a pergunta, mas o que é o calor, né, gente? Então, o calor, a gente vai entrar na calorimetria, né? Que é aquela parte da física que estuda essa parte de propagação de calor, né? Como é que acontece, quais os tipos de propagação que existem, né? Então, para começar, a gente tem o conceito de calor como uma energia, né? É aquela energia térmica em trânsito entre corpos que estão em temperaturas diferentes. Ou seja, um corpo provavelmente vai estar mais aquecido que o outro, e esse calor, por algum motivo, algum processo de propagação, ele vai transitar de um lugar para o outro, né? E não podemos, gente, confundir o conceito de calor com temperatura, né? Observem que calor é uma energia, mas a temperatura é um estado termodinâmico, né? De um corpo que associamos ao nível de agitação das partículas. Acredito que vocês devem lembrar, no segundo ano, foi o conteúdo lá acho que do segundo bimestre ainda, né, vocês viram que a agitação das partículas é que faz com que um corpo fique mais quente, ou menos quente no caso, né, porque não sei como é que vocês viram, mas o calor, na verdade, é o que a gente estuda. Não existe frio, existe ausência de calor. Só lembrando aí na nossa aula lá de termometria do segundo bimestre do ano passado, né? Então, o que acontece aí? Essa energia que está no corpo mais quente, na natureza, funciona assim. Aquele corpo que tem mais calor, ele vai doar para aquele corpo que tem menos calor, né? Até que eles entrem no que nós chamamos de equilíbrio térmico, que vai estar, que nós vamos ver agora no segundo slide, né? O que é um equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico, ele ocorre exatamente quando há uma diferença de temperatura, né, em corpos diferentes. Então, esses corpos provavelmente vão entrar em contato. Quando eles entram em contato, esse calor que está no corpo mais aquecido vai passar para o corpo que está menos aquecido, né? Vai haver essa troca de calor entre eles, e essa troca de calor vai chegar a um ponto em que eles vão ter a mesma temperatura. Essa mesma temperatura é que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? Então, observem aí no próximo slide os exemplos no dia a dia do que é o equilíbrio térmico. Observem que de manhã, quando a gente acorda, né, a primeira coisa que a gente faz, nossa mãe, quando pequeno, para ir para a escola, hoje nós somos já adultos, mas a gente sempre levanta de manhã, aquele cafezinho bem quente, né? Às vezes está muito quente, vamos colocar o leite gelado. O que vai acontecer aí? O café, que tinha muito calor, né, provavelmente bem quente, aquele bem para despertar mesmo, para que a gente vá para a sala de aula com todo o gás, né, ele vai ser misturado com esse leite gelado. O que vai acontecer aí? O café que tem mais calor, lembrando que quem tem mais calor doa para quem tem menos, né, ele vai doar calor para o leite até o ponto em que eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? Quando ele entra em equilíbrio térmico, significa que eles vão estar com a mesma temperatura, tá? Ao lado, né, do leite com café, tem um outro exemplo também da água quente com a água fria, né? Quando a gente mistura a água quente com a água fria, a gente vai ter uma água que a gente chama de água morna na nossa linguagem do dia a dia. Essa água morna nada mais é do que o momento em que a água quente e a água fria entram em equilíbrio, tá? Em equilíbrio térmico, já que eu estou falando de calor e de temperatura. Gente, então, não podemos esquecer que esses fenômenos eles estão presentes no nosso dia a dia.
Né? Como nós vimos desde o início, a gente tem que ter essa visão para o dia a dia. Onde é que eu vou encontrar a calorimetria? Onde é que eu vou encontrar essa troca de calor? Então, desde o início, a gente já começou a ver lá no ciclo da borracha. Agora a gente trouxe o café com leite, a água morna, que é para a gente poder memorizar e fixar mesmo esse conteúdo. Tá? No próximo slide, a gente vai ver quais são as unidades de medida de calor. Né? Na física, nós sabemos, né, que para tudo tem uma medida, né? E o calor também ele pode ser medido. Né? Esse calor, o mais usado que geralmente nós usamos é a caloria, tá? Para medir calor. Muito se fala em caloria, mas o que é a caloria? É uma unidade que mede a quantidade de calor de um corpo, né? Quanto mais caloria esse corpo tem, mais calor ele vai ter, né? Mas, como existe o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão lá no SI, Sistema Internacional que a gente tanto fala, é o joule, gente. Joule, joule ou joule, como vocês falarem, está correto. Mas importante é lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a nossa unidade padrão é o joule, tá bom? E se a gente for fazer uma conversão entre caloria e joules, né, essa relação que nós temos entre caloria e joule, nós vamos ver que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Ou seja, para cada caloria, eu tenho 4,18 joule. Tá? No próximo slide, nós vamos ver, falamos de calor o tempo todo, desde que eu cheguei aqui, mas quais são os processos de propagação? Nós vimos que os corpos ficam o tempo inteiro trocando calor. O tempo inteiro, gente. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente vai ter esse processo de propagação de calor. Mas como é que isso acontece? Então, é assim, a física veio para mostrar para vocês que são 3 os tipos de propagação de calor. Né? Às vezes a gente nem percebe mais. Estamos trocando calor com alguém, estamos trocando calor com algum objeto, recebendo calor de algum objeto. Então, a gente tem sempre que lembrar que quem tem mais calor, doa para quem tem menos calor. Tá bom? Então aqui, ó, no nosso próximo slide, a gente vai começar a falar do primeiro processo de transmissão de calor, né, que é a condução. O que significa esse processo de condução? Tá? O processo de condução, ele diz o seguinte, que a transmissão do calor é feita de partícula a partícula, sem transporte de matéria, de uma região para outra. Como é que eu posso falar para vocês de um exemplo bem prático? Quando você está fritando um ovo, fazendo um alimento, de repente o telefone toca, com essa era da informática o tempo todo, o WhatsApp, você vai lá e esquece a colher dentro da frigideira, dentro da panela. A colher, ela vai receber calor, né, do alimento que está sendo fervido dentro daquela panela. Quando você volta, né, deixou o telefone de repente lá, volta, que pega na colher, o cabo da colher está aquecido também. Por que isso aconteceu? O processo de condução, ele explica o calor que foi gerado por uma fonte de calor, que foi o fogo do fogão naquele momento, ele vai entrar em contato com o recipiente, que é a panela, a frigideira, aquece aquele recipiente, aquece o alimento e a colher que está ali dentro, de contrapartida, em contato com aquele calor, com aquele recipiente, também vai receber calor, tá? Porque o calor ele vai ficar, desde que ele tem um transporte, ele vai ficar fazendo esse percurso de mudanças, tá? Então, esse processo de propagação que nós chamamos de condução é quando acontece sem levar matéria, leva somente a energia. A gente vai sentir simplesmente o calor saindo de um local e indo para o outro. Então, é o exemplo mais simples que a gente pode falar da condução de calor. Tá. No próximo slide, eu deixei bem explícito para a gente ver que esse transporte de calor, ele ocorre principalmente nos sólidos, tá bom? E em especial nos metais. Por que nos metais? Vocês que estão aí no terceiro ano já devem ter estudado sobre os condutores de eletricidade, né? E os metais, eles também são condutores de energia térmica, que é o calor que a gente está estudando hoje. Então, esse metal, ele vai ser, dentre os outros materiais, o que mais vai conduzir calor, porque ele é um excelente condutor de eletricidade, também vai ser um excelente condutor de energia térmica, nesse caso, o calor, né? No próximo slide, a gente já vai ver que existe
um fluxo de calor, né? O que é um fluxo de calor? Fourier, que foi um físico que estudou esse processo de transmissão de calor, ele desenvolveu uma relação onde nós podemos calcular a quantidade de calor gerada por essas fontes. Quem são as fontes de calor? Tudo aquilo que produz calor. Então, em casa nós temos várias fontes de calor. Então, vamos ficar ainda no fogão, né? O fogão tem ali aquela boca que acendemos o fogo e vamos produzir calor. Fourier, ele disse que nós podemos calcular, sim, a quantidade de calor e a potência que tem aquele, como é que eu posso falar? Aquela fonte de calor. Então, essa lei é conhecida como lei de Fourier, né? E ele diz que para que um corpo seja aquecido normalmente, usa-se uma fonte térmica de potência constante, né? Capaz de fornecer uma quantidade de calor por unidade de tempo. Então, vejam que a quantidade de calor, ela está inversamente proporcional à quantidade de tempo, tá? Além do fluxo de calor também, a gente vai verificar que cada material, no próximo slide, nós vamos ter uma condutividade térmica, né? Mas o que é essa condutividade térmica? O que a gente pode imaginar é que cada elemento da natureza é formado por uma substância, né? E cada substância tem sua característica própria. Então, na calorimetria, os elementos que a gente vai trabalhar no caso de metais, que são os melhores condutores, tem diferença entre eles na hora de conduzir esse calor. Tem metal que ele conduz melhor do que o outro. Então, a condutividade térmica, ela é uma constante relacionada a cada substância. Observem que eu destaquei ali que quanto maior o valor da condutividade térmica, melhor condutora de calor ela será. Então, não é porque é metal que eles terão a mesma condutividade térmica. Então, cada material vai ter a sua própria constante. Ok? Então, nós vamos ver agora os bons e os maus condutores de calor, né? Bom, gente, então vamos falar agora dos maus condutores e os bons condutores de calor, né? Que a gente vinha falando de calor. Assim, os melhores condutores, como eu vinha falando anteriormente, são aqueles que têm o valor da sua condutividade térmica maior. Quanto maior for a condutividade térmica, que é aquela nossa constante, que aqui a gente chama de K, melhor será esse condutor de calor. Quanto menor a sua condutividade térmica, menor será a propagação de calor por aquele material. Ok? Então vejam que até para transmitir calor, para propagar calor, o material ele tem que ser escolhido com delicadeza, né? Quanto melhor ele for para conduzir eletricidade, que a gente tem como exemplo a eletricidade também, melhor ele vai transmitir também o calor que a gente está falando agora. Né? Observem que no próximo slide, os materiais, né, com uma condutividade térmica baixa são os melhores isoladores térmicos para as casas, tá? Então, vocês que estão no terceiro ano, já estão estudando também qual é a parte dos que são bons condutores de eletricidade, quem são maus condutores, a gente vai chamar de isolantes, né? Esses isolantes, eles não permitem que o calor se propague, da mesma forma como ele não permite que a eletricidade se propague, por isso são chamados de isoladores, né? Essa energia, né, que é transferida do exterior para o interior e do interior para o exterior da casa, diminui muito e poupa a energia no aquecimento e no arrefecimento da casa. Na nossa região, gente, nós não utilizamos os aquecedores. Nós vamos utilizar sempre os condicionadores de ar, que fazem o processo inverso dos aquecedores, que a gente vai ver lá adiante, tá? Então, vejam o seguinte, que nós temos 3 processos que eu falei lá no início de condução de calor. Primeiro, nós vimos a condução e agora nós vamos falar sobre a convecção, que é o nosso segundo processo. A convecção, ela ocorre de uma maneira diferente da condução. É uma transmissão de calor feita por transporte de matéria. Lembrem bem que lá na condução há uma transmissão de energia, mas não há uma transmissão de matéria. Agora, aqui na convecção, nós vamos ter
o transporte de matéria, tá? Essa matéria ela será levada de um lado para o outro. Mas, professora, como é que pode isso acontecer? Né? Onde é que eu posso observar isso na minha vida, na minha sala de aula, na minha casa? Como é que eu posso observar esse fenômeno físico? Gente, é muito simples. Nós vamos ver no próximo slide uma imagem que eu coloquei para vocês para demonstrar uma chaleira, né? Uma chaleira com água sobre o fogão, sobre a boca de um fogão. O que a gente observa aí? Que essa água que está dentro da chaleira, ela vai ser aquecida de baixo para cima, né? Quando essa água é aquecida, a densidade dela diminui e ela vai começar a subir. A água fria que está em cima, ela vai começar a descer. Vai formando um ciclo de subidas e descidas de correntes, que nós chamamos aí de correntes de convecção, né? Isso fica até que essa água atinja aquele momento de ebulição, que é a fervura. Mas durante todo o tempo em que ela começa a aquecer, até o momento que ela começa a evaporar, ela já está fazendo aquelas correntes, estão se formando, mudando de posição. Aí a água quente vai subir e a água fria vai descer, que é para que a gente consiga aquecer todo aquele líquido que está dentro daquela panela. Então, observem que nesse momento o calor ele está sim levando matéria, que nesse caso são os fluidos, né? Que a gente vai verificar no próximo slide, que só pode acontecer esse processo de condução de calor nos fluidos, porque os sólidos, gente, eles não podem arrastar as partículas do sólido, somente os fluidos, que é o ar, que é a água, e com eles sim pode acontecer essa propagação de calor. Tá? Observem aí que eu coloquei essa figura para vocês, o ar quente sempre subindo e o ar frio sempre descendo. Se você observar aí as setinhas, o vermelho, que é o ar quente, ele vai sempre subir, não está em movimento, mas se você for observar, vai formar aquelas correntes de convecção que a gente viu na imagem anterior. Tá? Aí esse é o segundo processo de condução de calor, mas nós temos ainda um outro, né, processo que é o da irradiação. Tá? Gente, a irradiação, ela é um processo de transmissão de calor diferente das outras duas que a gente viu. Né? Nós vimos lá na condução que o calor será transmitido sem levar matéria. Na convecção, a matéria já é levada, né? Eu acho que eu não citei exemplos lá da convecção, mas eu posso falar ainda antes de entrar na irradiação. Onde é que a gente pode encontrar além de uma panela? Os ar-condicionados, observem que eles são colocados na parte superior dos ambientes. Por que isso acontece? Para facilitar que aquele ar quente suba e o ar frio desça, tá? Formando exatamente aquelas correntes de convecção, né? Para que o ambiente fique sempre trocando o calor de cima para baixo, formando aquilo que a gente viu. Já na irradiação, essa transmissão, vejam como ela é diferente. A transmissão do calor ela é feita por meio das ondas eletromagnéticas, que vai nos levar lá para um outro conteúdo da física de segundo ano, que a gente tem que lembrar que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de nenhum meio para se propagar. Ou seja, o calor ele já não vai precisar de água, já não vai precisar do metal, já não vai precisar do fluido, de nenhum tipo de material. Ele simplesmente se propaga no vácuo, tá? E é a única forma de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo. As outras duas não. As outras duas precisam. Uma dos condutores, né, que são os metais principalmente, e a outra dos fluidos para que aconteça. Então vejam que a irradiação ela é diferente e a gente vai ter que ter um conhecimento básico lá da nossa física falando sobre as ondas, né? Não sei se vocês já viram aí, já relembraram aí com o professor de física, talvez não, mas a oportunidade então agora é essa da gente falar. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e não precisam de nada para que sejam levadas de um lado para o outro. E a irradiação é um tipo de onda dessa natureza, tá? Onde ela não precisa de nenhum material para se propagar, já que é o caso do conteúdo que a gente está vendo hoje aqui. Então,
voltando à próxima cartela ainda, por favor, a irradiação, só por curiosidade, ela consiste nas ondas de calor na faixa da frequência do infravermelho. Gente, o que é isso? Que frequência é essa? Se eu estou falando de ondas eletromagnéticas, toda onda ela vai ter uma frequência, né? E as ondas de infravermelho, nós não conseguimos ver, porque o olho humano ele tem limitações com as ondas, né? As frequências entre 400 e 700 Hz, o olho humano ele consegue ver tranquilamente. O que está abaixo de 400 Hz, nós vamos chamar de infravermelho, né? Infravermelho são ondas que nós não conseguimos ver, por isso nós não conseguimos enxergar o calor. Elas são frequências muito baixas que estão entre 10 elevado a 11 Hz até 10 elevado a 15 Hz, né? Então aí vocês podem observar que devido à nossa limitação, né, visual, que já é um outro conteúdo também de segundo ano, muito explorado pelo Enem, nós não conseguimos enxergar o calor. Nós podemos apenas sentir esse calor, né? Então aí a gente vai perguntando, mas professora, como é que eu posso visualizar esse tipo de propagação de calor? Onde é que eu vou encontrar no meu dia a dia, já que no início a senhora falou que a gente tem que conseguir enxergar as tecnologias, o nosso cotidiano, com esse olhar físico. A gente tem que ter esse olhar físico agora, a partir de agora, para tudo que a gente olha, onde é que está esse conteúdo. Porque é muito fácil, a senhora vem, fala de radiação, mas e os exemplos? A senhora já me falou da condução, da convecção, mas a irradiação, onde é que eu posso visualizar? Tá? A irradiação a gente pode visualizar rapidamente assim, com a luz do sol, né? O calor do sol. A gente fala muito da luz do sol, a luz do sol, a luz do sol. E na nossa região, nós sentimos muito calor. E quem é que causa esse calor? É o sol, né? E outros fatores também, que os professores de geografia podem explicar perfeitamente. Mas o sol, ele é o maior produtor de calor para a atmosfera, não posso falar assim, superfície terrestre. Tá? Então, a gente vai olhar agora no próximo slide uma demonstração de como é que funciona, né, a transmissão do calor do Sol para a superfície da Terra. O Sol ele emite ondas eletromagnéticas, né, essas ondas eletromagnéticas. Não é para lá. Ele emite essas ondas eletromagnéticas aquecendo a superfície da Terra. Vocês conseguem ver aí, visualizar, que essas ondas elas vêm com aquela frequência do infravermelho, a gente só consegue ver a luz do Sol, mas a gente pode sentir esse calor do Sol aquecendo, né, tudo que está sobre a superfície da Terra. Qual é o outro processo que a gente pode ver no dia a dia da irradiação do calor? A professora Sheila, que está aqui comigo, né? Ela falou com muita propriedade sobre o período áureo da borracha. Naquela época, o seringueiro, de forma bem rústica, ele fazia o processo de... Como é que eles chamavam, professora, aquele processo de... Vulcanização? Vulcanização, né? Como é que eles faziam para que a borracha mudasse de estado físico do líquido para o sólido? A senhora pode só relembrar para a gente ver a interatividade entre o nosso conteúdo e o de história? Bem, eles pegavam o líquido, né, numa grande bacia e faziam um fogo no molde de um vulcão, onde saía apenas a temperatura, né, aquele calor e a fumaça, e com isso eles iam jogando o líquido e conforme ia aquecendo, ele ia passando do estado líquido para o estado sólido. Sim. Então vocês podem observar que o que fazia a borracha mudar de estado físico, que vocês podem observar um conteúdo que vocês viram logo antes da propagação de calor, é o calor, é o contato daquela fumaça quente, que acontecia por convecção, em contato com aquela matéria-prima, que era o látex, né, que já estava misturado ao enxofre. Havia uma desidratação através do calor, né, e tornando-a sólida. Então, esse processo foi muito bem explicado pela professora Sheila, só pôde acontecer por conta do calor, que é o assunto que a gente está vendo hoje. Tá? Então, a partir de agora,
Eu vou deixar com vocês, nós já vimos os conhecimentos de interdisciplinaridade, história, física e todas as outras disciplinas. Eu vou deixar com vocês 5 questões. Né? E é importante, né, professora, a gente falar que a gente acha que as disciplinas elas não conversam, elas não dialogam, né? Mas como eu, que sou historiadora, poderia tão bem explicar esse processo de vulcanização se a senhora não trouxesse os seus conhecimentos da física para mostrar cientificamente que aquilo era possível e como é que ele realmente ia acontecer. Como a senhora bem falou na sua aula, que eu estava observando, o processo utilizado pelos seringueiros da Amazônia ele era rudimentar. Ele era copiado aos moldes de que ainda os ancestrais indígenas utilizavam, né? Mas que não deixava de ser fisicamente explicado. Sim. E o que é interessante é que eles faziam aquele movimento de circular, né? Faziam o formato de um vulcão para que o calor fosse concentrado, né? Para fazer com que o látex se tornasse sólido. Mas, em momento algum, eles poderiam imaginar que ali eles estavam fazendo uma experiência física. Exatamente. Né? É uma mudança. Ali tinham 2 situações. A mudança do estado líquido para o estado sólido e ainda tinha a convecção, porque é o vapor da fumaça. Né? Nós vimos que a convecção ela acontece somente nos fluidos. O vapor da fumaça ele era concentrado e, através da irradiação, ele atingia aquele leite e fazer com que ele... Como é que é o nome daquela bola, professora? Pela. Pela, né? E com aquele movimento circular, eles faziam com que aquele leite da seringa, né? Que muitos de nós aqui somos descendentes de seringueiros, faziam aquele movimento sem conhecer que a física estava ali presente e sem esse processo físico não seria possível armazenar a borracha da forma como era armazenada na época. É importante lembrar para os nossos alunos que isso aconteceu em função de uma ideia e de uma pesquisa de um inglês que veio para cá, né, que é o Charles Goodyear, porque ele teve que verificar através das experiências dele da física, o tempo exato e o calor exato, né, a temperatura exata para que esse processo de vulcanização acontecesse. Então isso não aconteceu da primeira vez, foram várias tentativas até chegar no momento certo, na experiência certa, para que isso fosse utilizado, fosse copiado, fosse ensinado para os seringueiros da Amazônia e desse essa mola propulsora, né, para que a borracha chegasse ao patamar que nós vimos na nossa aula de 42 mil toneladas exportadas para toda a Europa. Pois bem, gente. Nós terminamos a nossa interação aqui. Vocês viram que tem tudo a ver a física com a história. Não tem como a gente falar de física sem relembrar do que a nossa região já viveu em cima da história, que já foi um período riquíssimo, o período áureo da borracha, e que tudo só foi possível porque também a física estava juntamente ali. Só lembrando que a professora Sheila falou lá atrás, que foi por acidente que esse inglês descobriu a vulcanização. Ou seja, como na física, tudo é experiência, tudo é experimental, tudo se descobre experimentando. E por acaso, outras experiências também já aconteceram e grandes descobertas assim surgiram, né? Então hoje a gente tem aí os pneus de alta qualidade, tudo a partir daquele processo ainda rústico produzido pelo nosso seringueiro, que foi aperfeiçoado pelos especialistas, pesquisadores, cientistas da época, naturalistas, né, que deram a contribuição deles e hoje a gente tem a tecnologia que tem a partir da física.
E aí, gente, conseguiram resolver as 5 questões? Então agora a gente vai ver a resolução de uma a uma. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai voltar mais no final da correção com a professora Sheila para interagir com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ter o momento em que vocês vão mandar as dúvidas, podem entrar no ar, podem mandar pelo chat. Nesse momento a gente vai fazer as 5 correções de física, tá? As 3 primeiras questões nós chamamos de itens, foram retiradas do Enem, e as 2 últimas do PSC e do SIS. Então, para começar, nós vamos ter o primeiro item, tá? Que ele diz o seguinte: a refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica, né? Aí, continuando. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeira afirmativa: distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Segundo, manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. E terceiro, limpar o radiador, a grade da parte de trás da geladeira, periodicamente, para que a gordura e a poeira que neles se depositam não reduzam a transferência de calor no ambiente. Para uma geladeira tradicional, é correto indicar apenas letra A, operação 1, letra B, operação 2, C, as operações 1 e 2, D, as operações 1 e 3, letra E, as operações 2 e 3. E vamos ao gabarito, né? O gabarito diz que a letra D, né, é a alternativa correta. Tá dizendo que apenas 1 e 3 é que devem ser feitos. Mas por que a 2 não corresponde? A 2 não corresponde porque quanto maior a camada de gelo dentro do congelador, menor será o fluxo, né, que vai acontecer de circulação de ar dentro da geladeira. Então, o gelo ele dificulta as correntes de convecção dentro de uma geladeira. Então, por isso que a afirmativa 2 ela não corresponde com a verdade. Tá? Na segunda questão, segundo item, também do Enem, tem uma questão que fala sobre uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, aquelas de refrigerante mesmo, né? Cada uma contendo 330 ml. São mantidas em um refrigerador pelo mesmo período de tempo, né? Aí o que vem o item pede? Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Né? A gente tem essa sensação de que a lata está mais fria. É correto afirmar que, letra A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata? A gente não está falando de capacidade calorífica, né? Então, letra B, a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que a do alumínio? Vamos deixar isso aí. Letra C, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possui a mesma condutividade térmica e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos. Né? E letra D, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Letra E, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. Né? Nós temos como gabarito a letra D, né, onde diz que a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, porque foram colocadas dentro de um refrigerador, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Aí vem naquela parte em que nós falamos que os metais, né, são melhores condutores de calor. Né? Então, por isso, a letra D corresponde ao gabarito dessa questão. No terceiro item, nós estamos falando sobre os exaustores, né? Temos uma imagem e diz o seguinte: os exaustores na foto abaixo, no caso ao lado, são dispositivos usados para retirar o ar quente do interior de um ambiente, sem qualquer acionamento artificial. Né? Mesmo assim, as hélices dos exaustores giram. Uma explicação correta para o movimento das hélices é: letra A, a passagem do ar quente para a parte interna
da parte interna para a parte externa, através do exaustor. Letra B, a passagem do ar quente da parte externa para a interna, através do exaustor. Letra C, a passagem do ar frio da parte externa para a interna, através do exaustor. Letra D, a propagação do calor por condução da parte interna para o meio exterior. E letra E, a propagação do calor por irradiação da parte interna para o meio externo. O gabarito dessa questão, gente, é a letra A. Tá? Ele diz o seguinte: a passagem do ar quente da parte interna para a externa através do exaustor. Nós vimos durante a aula que pelas correntes de convecção, o ar quente, por ser menos denso, ele sobe, né? E o ar frio, por ser mais denso, ele desce. Então, o exaustor ele faz esse movimento, né? Ele produz, na verdade, aquele movimento giratório na hora que o ar quente que está saindo de dentro do ambiente passa por ele, né? Porque o ar quente, por ser menos denso, vai subir e pelo exaustor ele vai sair, enquanto que o ar frio ele vai descer. Então, por isso que a letra A é a resposta desse item. No item de número 4, nós estamos falando sobre os aquecedores solares, né? Usados em residências, têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente do outro reservatório, que se encontra a 25 graus. Nessas condições, a razão, observem que essa questão está pedindo a razão, gente, de proporcionalidade, a gente está falando lá na matemática, proporcionalidade. Então, vejam, nessas condições, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, na mistura por um banho, a temperatura ideal é, né, nós temos alternativas A, 0,111, letra B, 0,125, letra C, 0,357, letra D, 0,428, letra E, 0,833. Vamos comentar essa resposta dessa questão, né? Aí nós já vamos ter um cálculozinho. A gente está falando aí da equação geral da calorimetria, né? Que a gente vai utilizar vamos agora para o quadro, para que a gente possa comentar essas questões. Pronto, gente, olha só. Como resolução, nós vamos ter duas situações. Né? Para que as duas massas de água entrem em equilíbrio térmico, a água fria deve receber calor em quantidade igual ao calor cedido pela água quente. Aí a gente está falando do equilíbrio térmico, né? Essa relação pode ser dada por essa equação, né? Só temos aí um pequeno detalhe que foi esquecido por mim, que aqui, ó, por estarmos falando de água quente e água fria, nós vamos simbolizar essa equação com a quantidade de calor de água quente igual à quantidade de calor, a quantidade de água fria, sendo que a água fria será representada com um sinal negativo. É por isso que eu pedi o quadro para a gente não esquecer desse pequeno detalhe que faz muita diferença na hora da resolução. Então, traduzindo, para eu calcular a quantidade de calor, nos dois casos, tanto na água fria como na água quente, nós vamos equacionar a fórmula, né? A massa vezes o calor específico do material e a variação de temperatura ocorrido, tanto no primeiro caso como no segundo, da água quente para ficar fria e da água fria para ficar quente. Pode passar ao próximo slide. Observem que nós vamos substituir os valores, né? Esses valores... Pode voltar só um pouquinho no cálculo, né? Nós podemos eliminar, volta só mais um pouquinho, aqui onde nós estamos com as duas equações, por favor. Só para eu lembrar a eles que, como nós estamos falando de calor específico do mesmo material, nós podemos eliminar dos dois lados da equação. Agora você pode passar, por favor, para a gente trabalhar apenas com a massa e a temperatura que são dadas aí no problema. Então, observem que na hora de substituir, nós vamos ficar apenas com a massa, temperatura final da água quente
e a inicial, que é a temperatura ideal que ela tem que ficar, e do outro lado, com o sinal negativo agora aparecendo, a massa de água, que é a mesma, a temperatura final e a inicial já da água fria, que será misturada com a água quente. No próximo slide, nós vamos ter a substituição de quem? Da temperatura, tanto final como inicial. Lembrando, gente, que ΔT vai ser sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Quando nós formos resolver, nós vamos encontrar essa relação de M menos 40 menos M vezes 5, que é a resolução da variação de temperatura. E observem que a questão está pedindo o que? A razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Então, a razão na matemática significa a proporcionalidade, de quanto que uma está proporcional à outra. Então, veja que nós temos que a massa 1, que é a massa quente, está para a massa 2, assim como o 5 está para 40. Quando nós formos fazer essa divisão de 5 para 40, nós vamos encontrar que a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria é igual a 0,125, que nós temos aí a alternativa B. Beleza? Então, vamos agora para quinto e último item, que fala de uma fonte calorífica, fornece continuamente a razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumentar de 20 para 60 graus em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas corresponde a... Gente, nesse caso aí, observem que a gente vai lembrar aí da lei de Fourier, onde a gente vai poder calcular a quantidade de calor a partir da relação. Deixa eu colocar aqui só para a gente relembrar. Como é que eu faço aqui? Aqui no quadro rapidamente, só para relembrar a lei de Fourier, tá? A lei de Fourier, ela diz que nós temos uma relação entre a quantidade de calor e o tempo de produção de calor. Vejam que nós temos φ igual a Q sobre ΔT. E observem que nós temos aí uma fonte que produz 150 calorias por segundo. O que seria esses 150 calorias por segundo, Jogando aqui só para relembrar, Fourier, Q sobre ΔT. O restante da resolução da questão, pode jogar a próximo slide, já vai estar direitinho, a gente só está lembrando da lei de Fourier que nós citamos lá atrás. Nós temos como dado a potência, a quantidade de calor, que foi 150 calorias por segundo, o ΔT, que é a nossa variação de temperatura, vai ser de 40 graus Celsius, e o tempo em que aconteceu essa transferência de calor foi de 4 minutos. O calor específico do material também foi dado, e a gente tem que tomar alguns cuidados antes de resolver essa questão, tá? Essa questão, ela envolve, observe, transformação de unidades. Vejam que minutos apareceu aí. E lá em cima a quantidade de calor, ela está sendo dada em calorias por segundo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Converter minutos em segundos. Pode jogar no próximo slide, que a conversão já foi feita. Vejam que nós temos 4 minutos vezes 60 segundos, nós vamos ter que a variação de temperatura ocorrida foi de 240 segundos. No próximo slide, a gente vai fazer a substituição, pela lei de Fourier, nós organizamos, colocamos a quantidade de calor, que é o que a gente está procurando, e vamos dizer que a quantidade de calor nós podemos encontrar multiplicando as 150 calorias pelo tempo em que essa caloria foi produzida. Então, nós vamos obter aí 36.000 calorias. Aí, aplicando a equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes C vezes ΔT, nós vamos obter, no próximo slide ali, depois de fazermos todas as matemáticas necessárias, substituindo o C, substituindo o ΔT, que a massa de água, que foi aquecida, foi de 900 gramas. Então, alternativa E, letra E. Então, agora, gente, nós estamos aqui, eu e a professora Sheila, para que a gente possa, chegar mais para cá, para que a gente possa interagir com vocês sobre as dúvidas que ficaram,
né? Nós estamos terminando a parte de correção, mas a partir de agora nós vamos interagir com vocês aí no interior, aqui na capital. Se tiverem alguma dúvida em história, a professora Sheila está aqui e nós vamos abrir agora para vocês. Número 2. Tem como me colocar a questão no quadro para a gente comentar? A segunda questão, gente, ela está falando de uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 300 ml de refrigerante. Elas são mantidas em um refrigerador pelo mesmo período de tempo, também com a mesma temperatura. O que vai acontecer aí? Elas vão entrar em equilíbrio térmico com o ambiente onde elas estão, né? Mas a dúvida, pelo que deu para entender, a letra B e a letra D, não é isso? Tá, a letra D é o nosso gabarito, que diz que a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. A letra B, você pode voltar para mim, por favor? A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. Gente, por que a letra B não pode corresponder como gabarito? Porque está dizendo que a garrafa de alumínio, a lata de alumínio está menos fria que a garrafa. Isso não pode acontecer, porque eles estavam sobre o mesmo ambiente, dentro de um refrigerador, sobre uma temperatura constante e mesma temperatura. Quando isso acontece, tanto a lata de alumínio quanto a garrafa de vidro entraram em equilíbrio térmico. Então, ela não pode estar com temperatura diferente com a garrafa de vidro, tá? Por isso que a letra D corresponde. A gente tem a sensação de que a lata está mais fria por conta da condutividade térmica da lata, tá? Que é muito maior que a do vidro. Espero ter correspondido e tirado a dúvida de vocês. Muito obrigada. Agora nós vamos interagir com o município de Borba. Bom dia, Borba. Qual é a pergunta de vocês? Se a senhora podia explicar de novo a resposta da quinta, que a gente não entendeu. Obrigado. Vamos lá, então, tirar as dúvidas da questão de número 5. Tá? A questão de número 5, eu lembro bem que nós temos uma fonte calorífica, né? Você pode colocar aí para mim. Fonte calorífica significa que é uma fonte que está produzindo calor e ela nos remete lá à equação de Fourier, né? Que nós vamos ter aí. Uma fonte calorífica fornece um calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo. Isso aí é a potência, gente, da fonte que produz calor, né? A potência dela. A uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água igual a 1 caloria, né, por grama vezes graus Celsius, pode-se concluir que a massa da água aquecida em gramas corresponde a. Então, ele está pedindo a massa, ele quer saber qual a massa. A gente só lembrando que a massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, portanto, a água também é considerado massa, né? Então, ele quer que a gente descubra qual é a quantidade de massa que foi aquecida por 4 minutos a essa temperatura constante de 150 calorias por segundo. Então, vamos aos detalhes. A gente vai colher as informações, né, que a quantidade de calor ali, no caso, é de 150 calorias. Na verdade, ali é a potência, né, da fonte. Né? A variação de temperatura ocorrida vai ser de 40 graus Celsius, porque a temperatura inicial é 20, foi aquecida até 60. Então, nós vamos ter aí ΔT igual a 40 graus Celsius. O tempo de 4 minutos e o calor específico do material que está dado logo em seguida. A gente vai primeiramente encontrar, gente, pode passar o próximo slide, que já está resolvido. Nós vamos primeiro fazer o quê? A conversão de minutos para segundo. Nós temos 4 minutos, para converter minutos em segundos, nós multiplicamos 4 minutos por 60 segundos. Nós vamos obter aí ΔT igual a 240 segundos. Lembrando para vocês que nós vamos utilizar a lei de Fourier. Pronto, então vamos lá. Eu falei para vocês sobre a lei de Fourier, né? Que a lei de Fourier, ela diz o seguinte, que nós vimos lá durante a aula. Que nós temos a potência, que é representada pela letra φ, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Φ vai ser igual a Q sobre ΔT. Né? E o que ele está pedindo que a gente calcule? A massa. Mas para eu encontrar a massa de água, eu preciso encontrar a quantidade de calor.
Então, observem que lá atrás houve sim um errozinho, porque lá estava Q igual a 150 calorias por segundo. Na verdade, é P igual, né? P igual a 150 calorias por segundo. Organizando essa equação aqui, gente, nós vamos chegar aqui, onde Q é igual a φ vezes delta T. Talvez é onde vocês não tenham entendido. Substituindo, φ, eu falei para vocês lá atrás, que φ é igual a 150 calorias por segundo, que é a potência do equipamento que está produzindo calor. Multiplicando pelo ΔT, que nós fizemos a conversão de minutos para segundo, encontrando 240. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós encontramos Q igual a 36 mil calorias. Mas observem que o item ele não está pedindo a quantidade de calor, ele está pedindo a massa de água. E nós só podemos encontrar a massa utilizando a equação fundamental da calorimetria, que a gente vê lá na sala de aula como a fórmula do calor sensível, né? Que é esse calor que está em trânsito. Então vejam que quando pode mudar de cartela, na próxima cartela nós já vamos fazer a substituição, tá? E nós vamos ter que Q, que nós encontramos anteriormente, vai ser igual, aqui era o Q, lembrando, igual a M, né? Vezes calor específico, vezes delta T. Substituindo o Q, nós vamos ter 36 mil, que nós encontramos na cartela anterior. A massa é quem eu estou procurando. O calor específico é igual a 1, a variação de temperatura é igual a 40, né? Multiplicando 40 por M, nós vamos ter 40M igual a 36 mil. Como eu estou procurando M, nós vamos pegar o 40, que está junto com o M, ele vai passar dividindo para o outro lado com o 36 mil. Quando eu faço essa divisão de 36 mil por 40, eu vou encontrar a resposta da letra E, que é a massa da água que a gente estava procurando. Eu espero que vocês tenham entendido, né? A partir de agora, a professora Sheila vai se despedir da gente, que a nossa aula por hoje já está terminando. Queria agradecer a todos por terem participado e qualquer dúvida que vocês tenham ainda, que passem pelo chat, que a gente vai ter todo o prazer em responder para vocês. Tenham todos um bom dia. Queria agradecer também aos professores e alunos, né, por estarem hoje aqui com a gente nesse Enem Sem Fronteira e reforçar o convite para que nos próximos sábados vocês estejam acompanhando as aulas. Com certeza vocês já são vitoriosos e vão todos ser aprovados no Enem de 2016. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.